Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, né? Hoje o tempo amanheceu, eu falei, vai fazer muito frio, mas o dia está lindo, né? Os dias com o Senhor, né, são sempre lindos. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Um versículo, no capítulo 3. Eu, quando separei essa palavra para compartilhar com a igreja, foi na semana anterior, né? Porque domingo passado eu ia ministrar a palavra. E aí eu passei mal, fiquei muito debilitada e não ministrei a palavra. Mas foi até de Deus, porque eu estava tão chorosa, irmãos. Estava assim, bem, né? Voltando da família, do ninho, né? A gente fica bem. E aí eu falei, amém, o Senhor sabe todas as coisas, porque eu não ia conseguir pregar, eu ia ficar chorando aqui com vocês, né? E aí essa semana eu falei, amém, a palavra está pronta, vou com tudo, né? Aí ontem falei, ai, não vou poder pregar mais essa palavra. Aí compartilhando, aí dentro do carro o Bruno conversou comigo. Aí ele falou assim, nossa, a última vez que eu estive no cemitério, veio uma sensação muito boa da eternidade. Há muito tempo que eu não sentia, não foi, amor? E aí eu comecei a entrar em lágrimas de novo. Porque aí Deus estava me confrontando para trazer essa palavra. E hoje pela manhã, quando eu entrei ali para fazer o Nescau da Lana, de novo o Moraes veio com essa palavra no meu coração. Falei, Moraes, vou pregar isso, não vai pregar agora não. Estava brincando. Mas, queridos, eu tenho certeza que a imutabilidade de Deus nos dias de hoje farão toda a diferença nos nossos princípios da palavra de Deus. Né? Aquilo que a gente tem nos apegado como princípio, nós temos que abraçar para trazer força para a nossa vida. E hoje pela manhã, quando o pastor abriu, ele estava colocando isso, a imutabilidade de Deus não muda. Né? E é por isso que eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Eclesiastes 3, no versículo 11, que diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no nosso coração, no coração do homem, o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Senhor, nós lemos a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que nós estamos muito longe, Senhor, da tua sabedoria, Senhor. Senhor, mas nós queremos nessa manhã alcançar a tua imutabilidade. E que ela venha, Senhor, de confronto às nossas inquietações, às nossas angústias. Para que verdadeiramente, Senhor, a ideia da eternidade faça parte do nosso caráter cristão, faça parte, Senhor, do nosso dia a dia. Nós oramos no nome mais santo, no nome de Jesus. Amém, igreja? A igreja do Senhor, ela precisa estar reunida. Ela precisa estar com os princípios de Deus fortalecidos o tempo todo. E quando eu leio essa passagem, né, todo o poema, toda essa parte profética, essa parte do poder de Deus, da autoridade de Deus, Eclesiastes 3, vem sobre a nossa vida verdadeiramente dizendo assim, o seu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o seu tempo. Às vezes é até melhor a gente falar assim, né? O tempo de Deus não é o seu tempo. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? Eu gosto muito de falar sobre esse tempo. E quando a gente se depara com algo que a gente não está planejando, que a gente não está com poder, que a gente não consegue manusear, muitas das vezes o ser humano ele recua ou ele trava. Mas é aqui que o Espírito Santo de Deus vem dizer para mim e para você que a verdade da palavra de Deus ela é real e ela tem poder. Quando ele diz assim, você precisa entender que você é eterno. Você precisa entender que tudo isso é passageiro, que aquilo que é eterno é que tem que permanecer em você. E aí nos dá uma angústia muito grande. E não é somente para os cristãos, mas a palavra de Deus diz que a humanidade tem uma inquietação muito grande dentro dela. Porque a humanidade tem na sua mente
a possibilidade do que é eterno. E é por isso que existe tantas filosofias, existe tanta ciência, existe tanta teologia, sempre tentando trazer à existência o seu passo, né? O seu contato com a eternidade. Né? Alguns dão uns trejeitos, outros dizem, olha o pecado, olha não sei o quê, olha... Mas eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que aquele que confia no Senhor e entrega o seu coração ao Senhor, confia nele e confessa Jesus como Senhor e Salvador, é eterno. Amém? Isso não vai mudar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos. E é tão tremendo, porque quando a gente pega aqui em Romanos, né, 6, o Senhor nos revela, né, aquilo que o profeta já estava falando lá no Antigo Testamento. Mesmo depois, né, da morte e ressurreição de Cristo, ele completa essa palavra, essa ideia da eternidade. Esse momento tão precioso de Jesus na cruz traz para mim e para você a graça, a revelação daquilo que o Senhor já implantou em nós. Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, quê? De Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Queridos, lá em Eclesiastes 3:11, o Senhor implantou em mim e você uma ideia de que a eternidade é real, ela é possível, ela é necessária, ela faz parte do nosso ser. Mas nós não podemos nos distanciar disso. E aí, mais uma vez, o Senhor coloca aqui esse fundamento que agora, a partir de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, isso é real em nosso viver. Nós não podemos mais sermos aniquilados, oprimidos pela morte, pelas afrontas do inferno. Porque o tempo todo Satanás vem tentando roubar-nos, tentando nos matarmos os nossos sonhos, matarmos os nossos ideais, matarmos a nossa mensagem da cruz. O que Satanás tenta fazer conosco todos os dias é isso. Nega Jesus. Tira essa ideia da cruz da sua mente. Que ele perdoou o quê? Você é um fracassado. Você vai morrer. Você será destruído. O tempo todo, o diabo tenta roubar da nossa mente, do nosso coração, aquilo que é eterno. Aquilo que é possível, aquilo que é real em nosso viver. E nós, queridos, enquanto igreja, precisamos entender isso de uma maneira muito simples. Porque as coisas de Deus são simples. As coisas do Senhor são simples. E nós queremos trazer toda estrutura, né? Eu acho muito interessante, eu fico até com dó, gente, daquele pessoal que fica pensando nos ETs. Eles, porque o ET veio, porque a gente vai para um mundo novo, os seres humanos serão transladados da Terra para um novo planeta, o planeta vermelho, o planeta azul, e eles viajam na maionese. E eu fico até com dó, porque eu fico assim, meu Deus, essa pessoa está tão perdida. Algo tão simples está tão perfeito, tão do lado delas, e elas estão tão longe. Tentando colocar pensamentos em palavras, conceitos surreais, enquanto aquilo que é de fácil acesso a mim e a você está aqui, está em nós. Foi feito para mim e para você. A cruz foi feita para mim e para você, queridos. E aí as pessoas tentam colocar, florescer, né, que dizem, né, aonde não tem necessidade. E aí a gente vê como a pessoa está vazia, como a pessoa está distante daquilo que é real, daquilo que é o nosso Jesus amado. Quantas igrejas, queridos, têm se perdido, tentando achar um conceito da eternidade, tentando encontrar um planeta para os que serão arrebatados. Já viu? Tentando encontrar um conceito para a eternidade que tenta explicar a palavra de Deus. E nessa manhã, querido, simplesmente você busque que o coração e a sua mente estejam plenamente convictos de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Que a sua mente saia daqui blindada
com a eternidade que pertence ao nosso Senhor. Declarando: Senhor, eu sou salvo, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E as portas do céu estão abertas para mim e para você. Alguns anos atrás, queridos, eu fui muito confrontada diante de pessoas que são especiais, de pessoas que têm algum nível de síndrome, de pessoas que estão perturbadas. Eu estive num manicômio, e lá quando eu entrei, as pessoas tão vazias, a mente tão longe, né, do corpo, da realidade, e aquilo ali me confrontou muito, e eu chorei muito, e eu falei: Senhor, como eu vou alcançar a vida dessas pessoas? Porque elas são pessoas, elas são importantes para ti, são filhos, são filhas amadas teus. E ali eu entrei numa angústia muito grande com o Senhor. E aí o Senhor me levou nessa passagem. Há tempo determinado para todas as coisas. E aí a coisa mais linda, né? Porque aí lá no finalzinho de Eclesiastes, no capítulo 12, o Senhor fala assim: honre e alegre o seu Deus, o Deus eterno. E aí eu entendi que eu tinha que me alegrar com aquelas pessoas, eu tinha que honrar o Senhor por aquele tempo tão difícil que aquelas pessoas estavam passando. E eu pedi a Deus uma estratégia para como lidar com pessoas que estão com a mente perturbada, pessoas que estão passando por um processo difícil, um processo, infelizmente, mas no mesmo tempo, né, um processo em que a mente delas não estão se conectando com o mundo real. E aí o Senhor falou: ora para que a mente delas, elas abram a mente para que a ideia da eternidade esteja sobre a vida delas. E para que elas tenham o selo da salvação, o selo do sangue de Jesus. E assim, querido, desde aqueles dias eu tenho feito. Quando alguma pessoa quer orar comigo, vem me pedir oração, eu já sei qual é o meu foco de oração. Senhor, blinda a mente. A mente precisa trazer a realidade, a salvação. Porque a mente está vazia. E a gente sabe quem é que gosta de mente vazia. Quem gosta, irmão? Então a gente precisa preencher essa mente com a eternidade. Coisas que vão levar essa vida para a eternidade. E blindar ela com uma oração de consagração da salvação. E é tão interessante que depois que eu comecei a fazer isso, irmãos, pensa num nível de loucura bem alto. Todo nível de loucura tem me procurado para orar. E eu me lembro uma vez que eu estava no supermercado, e uma moça da igreja me procurou, e ela tem um grau muito elevado, né, de perturbação. Ela já foi até provado mesmo que ela é bipolar e ela toma remédio controlado. E eu achei super interessante porque ela falou assim: pastora, foi de Deus encontrar você aqui. Ora por mim agora, põe a mão na minha cabeça, porque eu estou com medo de morrer e eu não vou ser salva. E eu achei aquilo muito interessante, porque ela já estava entendendo que toda vez que eu estava orando por ela, eu declarava a salvação dela, do Senhor sobre a vida dela, né? E aí eu falei, mesmo que ela não entenda o que ela precisava confessar, ela já estava entendendo que toda vez eu tocava na mente dela e ela sentia paz. Porque a paz que excede todo entendimento, ela só vem daquele que pode nos dar, que é o Senhor, é o nosso Salvador. E aí eu orei pela Tânia Mari, eu nunca vou esquecer isso, porque as pessoas no mercado ficaram me olhando. Porque não bastava só abaixar a mão, sabe, e abaixar a cabeça, porque essas pessoas, elas se mexem muito, né? E aí ela fazia assim com a minha mão, e ela fazia assim, e o pessoal me olhando, sabe? E aí outras vezes eu parei na rua, e moradores de rua, né, pessoas usuárias de droga. Querido, esse é o nosso foco na terra. Esse é o nosso propósito. Levar a mensagem do Evangelho, proclamar sobre toda a terra o nosso príncipe, o conselheiro, o nosso Deus, o Pai da eternidade. Aleluia, igreja! Quando você não sabe o que pregar, quando você não sabe o que orar, ministre a eternidade, ministre a salvação, porque dela vem o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação. Quando nós estamos fracos, querido, aí sim é que nós somos fortes, porque nós declaramos que o nosso Senhor e Salvador veio para mim e para você.
Porque o Senhor nos fortalece na fraqueza, declarando sobre a nossa vida que nós somos eternos, que essa dor que nós estamos passando, ela é passageira, que essa enfermidade, ela é passageira, e que essa alegria também é. Porque as coisas, os planos de Deus, queridos, não são para que eu e você venhamos a entender, mas é para que nós venhamos a obedecer, é para que nós venhamos a confiar, a entregar o nosso coração plenamente ao Senhor. E quantos de nós, querido, quando estamos passando por uma dificuldade, por um problema, quando nós somos confrontados, nós travamos, nós recuamos, e quantos de nós já não abandonamos ao Pai? No momento da dor, nós o abandonamos. Quantos nós temos ouvido falar daqueles que estão lá fora, não somente dos desigrejados, mas daqueles queridos que um dia já experimentaram a boa vontade de Deus, aqueles que já experimentaram milagres, e hoje têm colocado rótulos, identidades mentirosas, identidades de Satanás. Eu não gosto nem de pronunciar, eu não gosto de falar, querido, que existe desviado, existe não crentes. Eu declaro em nome de Jesus, porque nós não podemos aceitar essa realidade, porque o mais triste é que essa realidade, ela não vem de fora para dentro, ela está saindo da igreja para fora, porque a nossa ideia da eternidade está muito longe de quem verdadeiramente o nosso Senhor Jesus é, porque a nossa ideia da eternidade está baseada em coisas, em poder, em riquezas, que são tudo dessa terra. E é por isso que o ser humano não entende a humanidade não entende a soberania de Deus, a majestade de Deus. É por isso que a humanidade não entende a eternidade. E nós, quanto igreja do Senhor, queridos, não podemos nos calar. Não podemos abandonar essa ideia. Essa ideia precisa ser plena na nossa vida. Essa ideia precisa ser convicta. Essa ideia precisa ser o ar que nós respiramos. A nossa honra, a nossa alegria para o nosso Senhor e Salvador o tempo todo. O tempo todo, igreja. É tão perfeito quando a gente entende o reino de Deus. Porque essa eternidade que parece ser tão absurda, ela se torna tão real. Ela se torna tão viva em nosso meio. Eu estava brincando com as meninas, né? Porque toda vez que eu entro num avião, eu começo, querida, a orar e pedir perdão por todos os meus pecados. Porque eu tenho horror de avião, né? E Deus está me guardando e me selando. E eu já descobri até uma tática boa, porque quando eu tinha o Wesley e o Isaac pequenininha, eu não tinha andado de avião ainda. Agora eu tenho a Lana pequenininha, né? E eu andei de avião esse ano. E aí eu entendi que eu perco tanto tempo cuidando dela, que eu esqueço que eu estou dentro do avião. Até no banheiro eu fui. Coisa que eu ficava na cadeira, não vou nem me mexer. Uma vez eu fui para Belo Horizonte para um congresso de mulheres, e eu passei tão mal dentro do avião. E a aeromoça não queria deixar eu levantar para vomitar. Irmãos, pensa numa bela vomitada, numa aeromoça bem bonita, bem arrumada. E eu falei, Senhor, ainda bem que eu sou salva, porque eu vou morrer hoje. Todo dia que eu entrava no avião, eu falava isso. Então, mas esse confronto da eternidade não é só quando a gente está no confronto. É para a gente ter uma vida plena. É para a gente ter uma vida de respirar. É uma vida, sabe, de paz. De conseguir deitar, querido, e colocar a sua cabeça no travesseiro e repousar no Senhor. É uma vida, querido, onde as coisas dessa terra não vão somente, nós não vamos depender das coisas dessa terra para nos trazer alegria, somente as coisas dessa terra, mas verdadeiramente viver pelas pessoas, amar as pessoas, né? Como o pastor tem dito, tudo se resume em pessoas. O seu propósito se resume a pessoas. E logo depois, né, ele fala aqui, né, que o meu prazer, eu descobri que é ser feliz com as pessoas. Não é em comer bem, não é em ter muito, mas é agradar o outro, servir o outro, amar o outro. Olha que coisa maravilhosa. Esses são sinais da eternidade.
Sinais da eternidade. A palavra de Deus diz que os sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Então nós, como igreja do Senhor, reunida, temos que nos conectar com aquilo que é eterno. Por isso eu trouxe essa figura. Nós temos que nos conectar com aquilo que é eterno, porque nenhuma outra boa ideia nessa terra vai nos fazer homens e mulheres felizes e realizados. Amém, igreja? Nenhuma ideia, querido, nem que seja de Thomas Edison, né? Por isso que a gente está aqui vendo a luz. Não. Nós temos a ideia da eternidade. O Senhor plantou em nós. O Senhor plantou e nos deu. E Ele nos selou com o precioso sangue de Jesus. Agora, querido, é seu, toma posse. Fala, eu sou salvo. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Oh, aleluias! Oh, glórias! Querido, que maravilha, que coisa linda. É um crente convicto com a sua salvação. É um crente, querido, que não murmura. É um crente que confessa sim, ora, pede, clama, mas é um coração quebrantado. É um homem e uma mulher quebrantado, remidos pelo sangue de Jesus. Eu amo, querido, quando a gente está ministrando em um enfermo, quando a gente está ministrando em uma pessoa com dor, e aí quando a plenitude do Espírito vem sobre ela, e tudo fica no lugar. Tudo fica no lugar. É assim que Deus faz. Ah, pastora, eu não vou mais chorar. Não, você vai chorar. Ah, pastora, eu não vou sofrer. Não, você vai sofrer. Está doendo aqui? Está doendo aí. Mas a ideia da eternidade faz parte do nosso ser. A gente não ouve falar. Agora faz parte do nosso ser. Ser cristã, ser salva, ser lavada, ser a filha amada do Pai, ser o filho amado do Pai. Que coisa mais maravilhosa é quando, de tempos em tempos, as gerações, as eras se movimentam para que eu e você venhamos a caminhar para a eternidade. Querido, eu não estou aqui como profeta da morte dizendo que a gente vai morrer amanhã. Mas eu estou dizendo para mim e para você que nós seguiremos os princípios. E que nós temos que ter esse selo sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. Porque muitas das vezes as setas que Satanás tem lançado sobre a igreja tem roubado a nossa integridade. Tem roubado a majestade de Deus na nossa vida. Tem roubado a soberania de Deus nas nossas vidas. Tem roubado a imutabilidade de Deus nas nossas vidas. Como eu comecei, Ele não muda. Amém, igreja? Você precisa hoje selar a sua mente. Você precisa hoje entregar o seu coração. Um coração sensível ao Senhor. Um coração que permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Se você tem dúvida, querido, quanto à tua salvação, eu quero dizer para você que você precisa buscar nos seus pastores, na sua liderança, uma conversa, um particular, uma oração, para que sejam sanadas, para que você seja guardado e lavado pelo sangue de Jesus através de uma oração. Não saia daqui com essa dúvida, porque a palavra de Deus, ela tem poder. E é através da dúvida que Satanás começa a agir. Então, nessa manhã, eu quero repreender todo espírito de dúvida, porque está sobre nós o plano da salvação, está sobre nós a ideia da eternidade. Amém, igreja? O Senhor nos fez para sermos eternos. E para concluir, eu quero ler com você aqui em Romanos, no capítulo 16, que diz assim, no capítulo 16, versículo 26. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno. Quem é eterno, querido? O Yeshua, o nosso Deus. Para que todas as nações venham a crer que nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio,
seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Que coisa maravilhosa, querido. É olhar para um salvo. Que coisa maravilhosa é a certeza de que o céu nos aguarda. Que coisa maravilhosa, querida, é viver para a eternidade. Não se apegando às coisas desse mundo. E olhando para o eterno. E falando, papai, daqui a pouco nós vamos prestar contas a ti. Porque o mundo, a hora gira muito rápido. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, ó, naquela rua ali à direita, lá na eternidade a gente se encontra. Naquela rua de ouro. Amém, igreja? Você está com a sua chave aí? Pega aquele carrão que Jesus vai te dar, a gente se encontra ali. Aquela rua ali do lado, sabe? Aquela rua de ouro, com pedras preciosas, a gente se vê ali. A gente tem que começar, querida, a trazer a ideia da eternidade. Porque nós fomos feitos para ser eterno. Amém, igreja? Fique de pé. Eu quero orar com você. Se você tem dúvida sobre o selo da salvação, sobre essa ideia que o Senhor plantou em nós. Quem plantou, querido? O Senhor. Ele plantou em mim e a você. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E colocou na mente do homem a ideia, pelo anseio, pela eternidade. Pelo anseio. Querido, o Senhor anseia por ti. Então, se você tem alguma dúvida nesse primeiro momento, coloque a mão sobre a tua mente. Ninguém vai olhar, todo mundo vai ficar de olho fechado. E declara isso, né? Diga comigo, Senhor Jesus, o Senhor plantou em mim a ideia da salvação, da eternidade. E em Cristo Jesus, que é o meu Senhor e o meu Salvador, eu declaro que eu sou salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Agora coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua perfeição. Obrigada, Senhor, pela vida eterna. Porque em Ti, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Porque nós podemos confiar num Deus tão lindo, tão perfeito, que não muda. Senhor, obrigada pela Tua majestade, pela Tua soberania, que está sobre nossa vida. Estabeleça sobre as nossas vidas o Teu governo. E que cada dia mais, como igreja do Senhor, nós possamos nos unir para levar a mensagem da cruz. Que nós possamos, Senhor, nos fortalecer diante da Tua majestade. Nós, como igreja do Senhor, Te glorificamos, Senhor. Nós Te exaltamos e declaramos toda honra, toda glória somente a Ti, Senhor, que és o único digno de todo louvor. Nós Te adoramos e Te bendizemos nessa manhã, no nome santo, no nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluias. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, seja fortalecido hoje. Em nome de Jesus.